o sol poente. Kami Miyako. Por favor, não amordaça. Oh Deus! Não! Dói! Dói! Por favor, pare, senhor! Inlight gritou sob os olhos do general Boabdil. Seu olhar era duro como um escudo e completamente defensivo, e um momento depois ela fez muitos ruídos de engasgo enquanto o pano estava alojado em sua boca. Então silêncio, ela se levantou, foi até a porta e escutou o movimento lá fora. Então ela arrancou o pano da boca e jogou em uma mesa de madeira ornamentada próxima e sentou-se. Ela gesticulou para o outro assento oposto a ela. Pronto, aquele pequeno show deve adiar qualquer pergunta sobre por que estava tão quieto aqui depois que você pagou por todo esse tempo. Ela revirou os olhos. Claro que vou ter que fazer você me bater de verdade algumas vezes para deixar alguns hematomas decentes, mas não tem jeito. Boabdil sentou-se silenciosamente em frente a ela enquanto sua expressão relaxava. Ah, então, era disso que se tratava todo aquele grito repentino. Admito que, por um momento, pensei que você fosse louca. Inlight parecia decididamente presunçosa enquanto despejava um pouco de vinho barato em um par de copos e colocava um na frente dele, louco como uma raposa faminta. Ela disse em uma voz tão presunçosa quanto a expressão sorridente. Ela tomou um gole longo e profundo do copo, inclinando a cabeça para trás para pegar cada gota enquanto Boabdil bebia o dele mais lentamente, colocando-o na mesa várias vezes enquanto ela terminava mais dois. Eu não tomaria esse lixo, general. Inlight aconselhou, não é o bom, não sobrou nada bom, e isso não vai ficar bem por muito tempo. Já tive coisas piores no campo. Boabdil comentou de passagem enquanto batia sua xícara na mesa novamente. Ela ficou quieta por um momento, então gritou, não, por favor. Não é para lá que isso vai. Ela riu muito baixinho enquanto ele ficava vermelho, alguém passando no corredor. Ela deu um tapinha nas orelhas, essas são muito boas, sabia? Boabdil se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Ah, sim, bem, voltando ao motivo pelo qual vim aqui, estou assumindo o controle dessa resistência que vocês têm, as redes de informação, defensores da paz, tudo. Raymond me informou sobre suas atividades, mas o tempo em que elas eram úteis está passando, temos que consolidar e começar a nos retrair para dentro. Os olhos de Inlight se estreitaram perigosamente. Diga-me, humano, como eu sei que isso não é um truque para juntar todos nós para que possamos ser massacrados de uma vez? O agente de Dominique não conseguiu muitos depois que ele matou sua filha e sua mãe, mas não havia muitos para conseguir em primeiro lugar. Você não é o que eu esperava. Boabdil disse enquanto reavaliava a esbelta prostituta elfa, desviando-se dela brevemente. Oh? O que estava esperando? Algum elfo frágil e meio faminto tremendo no canto? Inlight perguntou com uma rispidez na voz enquanto servia outra bebida para si mesma. Bem, algo assim? Ele meio que perguntou e meio que admitiu. Inlight deu uma risada baixa e áspera antes de tomar outra bebida. Você não estaria errado para muitos de nós, mas cada pessoa é diferente. Algumas das mulheres que conheci, as que foram vendidas comigo pela primeira vez, se mataram depois de algum tempo em cativeiro em lugares como este. Algumas quebraram e se tornaram cascas de quem eram, como bonecas. Elas não sentiam e não sentem nada. Algumas se tornaram mansas e medrosas. Algumas se jogaram em seu trabalho para fazer o melhor das coisas, buscando qualquer pequena felicidade que pudessem. Outras, como eu. Bem, algumas de nós ficaram mais difíceis. Eu procuro maneiras de me vingar e me vingar onde posso, matando um humano aqui e ali quando posso escapar impune. Eu faço o que tenho que fazer para sobreviver, mas não esqueço quem são meus inimigos, nem mesmo quando os beijo como se os amasse. Esqueci a vontade de morder suas línguas, ou qualquer outra coisa quando eu podia. Você teria sido um soldado incrível. Boabdil comentou com um olhar respeitoso enquanto se sentava ereto e a encarava, incapaz de piscar, mas forçado a suprimir o estremecimento com o que ela insinuou. Obrigada, eu acho, mas você poderia responder minha pergunta? Ela perguntou a ele impacientemente. Tudo bem, a resposta simples é que não, mas você ouviu rumores o suficiente pelo menos para saber que as coisas estão chegando a um ponto crítico, e você tem duas escolhas. Você pode ter sua rede espalhada por todos os lugares quando os generais do Rei Feiticeiro derrubarem os muros e encherem as ruas com mais soldados do que esta cidade tem pessoas.
Ou você pode juntá-los todos em algum lugar para que quando Neia ordenar que seus soldados matem tudo em seu caminho, ela saiba onde dizer a eles. Para pararem, agora você vai trabalhar comigo, ou não? Boabdil perguntou sem rodeios. Você é um humano, mas Raymond também, e então, principalmente, era aquela vadia louca da última vez. Tudo bem, eu vou espalhar a palavra, mandar os soldados que vieram com você para esses locais, eu vou espalhar a palavra para se encontrarem com eles, eles vão então contrabandear pessoas para fora de suas casas sem serem notados, mas há duas coisas que você precisa fazer. Enlight disse enquanto pegava um pedaço de papel e começava a rabiscar uma série de locais espalhados pela cidade. O que é isso? Boabdil perguntou, desconfiado, enquanto ela deslizava o papel para ele e ele o examinava. Primeiro, implore por um pouco de comida. Os agentes do Rei Feiticeiro provavelmente podem fazer isso diretamente. Você quer salvar pessoas, você precisa mantê-las em um lugar. Segundo, você precisará convencer a Papa a poupar vidas humanas. Ela não é muito misericordiosa quando se trata da teocracia. E quando ela descobrir o que está acontecendo aqui, ela pode simplesmente perder o controle. Raymond me contou histórias algumas vezes, sobre o que ele viu, ouviu e assim por diante, sobre esta cidade e sobre o que aconteceu fora dela. Pessoalmente, não me importo se algum humano vive ou não, não mais, mas... Ela fez uma pausa com uma pequena carranca ao tentar servir outra xícara e descobriu que apenas algumas gotas caíram da borda da pequena jarra. Droga! Ela disse, e jogou com força contra a porta. Ela quebrou. Por favor, não me corte. Ela gritou, e sentiu uma satisfação distorcida quando ele olhou para o chão, incapaz de encontrar os olhos dela. Ela então voltou ao assunto em questão, como eu estava dizendo, mas... Eu entendo que há algumas vidas que Raymond acha que vale a pena salvar, e dado o quanto ele trabalhou duro, eu vou dar essa a ele. Ele se encontrou com ela uma vez, ele pode ser capaz de arranjar isso de novo. Se isso falhar, você pode ser capaz de interceder com o Rei Feiticeiro, mas falando realisticamente? Eu nunca o conheci, mas ele não tem muita misericórdia para com aqueles que o cruzam, pelo que ouvi. E destruir esta cidade pode ser a maneira perfeita de dizer ao mundo que este país não existe mais. Entendo, esse é um bom conselho. Boabdil comentou, então pegou o copo de vinho barato, jogou a cabeça para trás e bebeu o que restava. Sim, mas há mais uma coisa que eu quero, e eu quero agora. Enlight comentou. Qual é? Ele perguntou relutantemente enquanto jogava o copo contra a porta, quebrando-o com um impacto. Enlight franziu os lábios por um momento e então disse: Eu quero que você me mate. Não, na verdade não, esse showzinho tem feito as pessoas pensarem que você me brutalizou. Eu tinha planejado que você me batesse e me cortasse algumas vezes só para tornar isso realista, mas dado tudo o que você acabou de dizer, acho que é hora de eu sair daqui. Isso é realmente necessário? Boabdil perguntou com desagrado. Ele fez uma expressão azeda que foi ainda mais agravada por sua barba, enquanto a tensão de suas bochechas arrepiou os pelos sobre elas quando ele ouviu o pedido dela. Absolutamente, bata em alguns lugares, corte-me um pouco, então espalhe o sangue na minha garganta, e coloque um pouco em volta da sua boca, então toque a campainha. Diga a eles que você amaciou a carne um pouco demais, eles normalmente se livrariam de mim, mas, diga a eles que você vai lidar com isso sozinho, você tem um uso para meus restos mortais. Eles podem cobrar um pouco mais, talvez por libra, mas eles não vão pensar em nada disso de outra forma. Ela disse com um tipo de calma normal enquanto descrevia o que queria que ele fizesse. Você está falando sério? Ele perguntou, horrorizado enquanto se recostava na cadeira. Ela se levantou de um salto e virou a mesa entre eles, ela caiu e quebrou. E ela gritou um lamento de Banshee mais uma vez que morreu em um gemido. Ela estava respirando com dificuldade e olhou para ele como se ele fosse um idiota que ela desprezava. Ela então falou em uma voz baixa e selvagem que era quase um sussurro enquanto ele se levantava, por um momento pensando que ela atacaria, mas exceto pela subida e descida pesada de seus seios enquanto ela respirava rapidamente uma após a outra, e o movimento de seus lábios, ela não se moveu de onde estava. Eu ouvi esse grito muitas vezes desde que atravessei portas como essas pela primeira vez. Quando um humano foi longe demais, por acidente ou intencionalmente, eu vejo isso no seu rosto,
você sabe o que é? É um grito de morte. Você provavelmente ouviu isso em campos de batalha. Eu ouvi através das paredes finas dos quartos. Ela chutou a perna da mesa que ela tinha virado, quebrando um longo pedaço dela. Ela a levantou uma vez, então jogou para ele. Ela então pegou um pedaço menor, e estava prestes a colocá-lo em sua boca. Embora ela tenha hesitado apenas mais um momento para acrescentar, a morte sempre foi a única fuga do seu país para o meu povo. Então fingir minha morte é a única maneira de me esconder até que alguém traga a morte para suas paredes. Vamos, humano, deu uma boa surra em uma prostituta elfa. Ela sibilou para ele, e moveu o lado de seu vestido para o lado e apontou para sua coxa antes de colocar o pedaço de madeira em sua boca e morder. Boabdil olhou para a perna quebrada da mesa em sua mão, e para a expressão expectante da mulher resoluta. Seus olhos odiosos ficaram vulneráveis por apenas um momento, e ela assentiu encorajadoramente enquanto cerrava a mandíbula com força suficiente para cravar os dentes profundamente na madeira. Então, com uma resolução sombria não muito diferente da dela, ele levantou o porrete improvisado, e o desceu sobre a carne dela. Algumas horas depois, uma carruagem parou do lado de fora, e um general de rosto pálido carregou o corpo machucado e espancado de uma elfa para fora, pendurado frouxamente sobre seu ombro até que ele rudemente a jogou no assento, silenciosamente ciente dos olhares que sua barba manchada de sangue atraía quando ele entrasse e fosse embora. Fora de Crossroads. Itari afastou seu cabelo escuro e respirou fundo o ar frio. Ele pegou um pouco de neve e colocou na boca para que nem o vapor revelasse sua posição. Atrás dele estavam alguns idiotas desajeitados, mas era porque eles eram idiotas desajeitados. Uma dúzia deles se agachou onde ele disse, envoltos nas roupas mais quentes que puderam reunir, esses sacerdotes, sacerdotisas e alguns seguidores dos deuses, prepararam suas posições da maneira que ele os instruiu. Quanto tempo falta? Um deles perguntou entre dentes enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Horas, eu acho. Itari respondeu desdenhosamente, pare de fazer perguntas idiotas, não importa quanto tempo, porque não vamos embora até que aconteça, você tem sorte de ter essa chance. Não é sorte, os deuses quiseram que você capturasse o mensageiro de Henri para e querem oferecendo um encontro, os deuses quiseram que Car capturasse seu aviso a ela e revelasse a traição, foram os deuses, não seus esforços, que tornaram possível deixá-lo levá-los para um encontro onde você poderia matar os dois. Um jovem sacerdote moderadamente bem constituído com um brilho fanático em seus olhos escuros, o advertiu. Itari se perguntou se Car estava resmungando da outra posição com seu próprio bando de idiotas. Tudo bem, sorte, os deuses, não me importa o que seja, o que importa é que fomos capazes de levar a mensagem dela para ele, e esconder o aviso dela, e preparar este lugar para eles morrerem. Fizemos tudo o que podíamos, agora tudo o que podemos fazer é esperar. Espere. Fique escondido e fique em silêncio. Agora aqui, pegue um pouco disso e esfregue em vocês mesmos. Ele disse e pegou uma garrafa, ele espirrou um pouco sobre sua cabeça, e entregou para a próxima pessoa, antes de dar um tapinha no lugar com o capuz de sua capa. Aquele que ele entregou pegou, cheirou e recuou, seus lábios franzidos e seus olhos fechados com força como se ele nem quisesse olhar na direção do fedor. O que é isso? Isso fede o suficiente para chamar os deuses de volta do céu. Ele exclamou. Mijo de animal, uma mistura disso, um pouco de cachorro, um pouco de veado e assim por diante. Pelo que sabemos da guarda da vagabunda, ela é uma fera, um lobisomem. Para ser mais preciso, eles têm um olfato extraordinário. Por que você acha que estamos a favor do vento? Ela saberia se as pessoas estivessem aqui antes deles, então temos que nos esconder do nariz dela. Xixi de animal não seria incomum. Fique fora de vista, não faça barulho, esconda nossos cheiros e podemos pegar até aquela vagabunda desprevenida. Agora pare de fazer perguntas como se as respostas mudassem minhas ordens e vista isso, ou eu vou te derrubar. Itari rosnou a ameaça entre dentes cerrados. Um por um eles obedeceram, e conforme a luz se apagava e se rendia à escuridão, o par de Agante se preparou para a morte. Duvido que eu sobreviva a isso, mas verei aquela cadela queimar até virar cinzas, e talvez sua morte, mesmo que não resulte na queda do norte, colocará dúvidas para sempre nos seguidores dos mortos-vivos, afinal,
Se até mesmo seu primeiro seguidor leal tiver permissão para morrer em agonia, quão divino eles podem pensar que ele seja? Ele pegou outro bocado de neve e observou as estrelas cintilantes no alto através das aberturas nas muitas árvores. A clareira era considerável, uns bons 20 metros em todas as direções, boa o suficiente para uma pequena reunião acontecer secretamente. As árvores grossas tornavam a escuridão ainda maior com sombras sobrepondo sombras. Depois de um tempo, a dúvida roeu o intestino de Itari. Quando eles chegarão aqui? Esses poucos vingativos não podem resistir para sempre contra essas condições, se eu ainda tivesse o resto do meu time, mas esses servirão, com uma ajudinha. Ele disse a si mesmo repetidamente. Um som atingiu seus ouvidos, vozes, baixas, humanas, e vindas do sul, e querem. Só Deus sabe por que ele se voltou contra nós, mas se os deuses favorecerem, talvez eu possa perguntar a ele antes de enfiar suas próprias bolas em sua boca e cortar sua garganta. Itari pensou com raiva mal contida, ele olhou para as trincheiras baixas, apenas alguns centímetros de profundidade, nas quais sua nova equipe havia se escondido. Eles estavam obedecendo às suas ordens de olhar apenas para o chão. Ele fechou os olhos e escutou. Sim, tenho certeza de que ela vai nos ouvir. Eiqueren disse calmamente a um de seus ajudantes, ela não é um monstro, ela quer acabar com o máximo de pessoas vivas possível, assim como nós. 4 guardas, isso é bom. Itari pensou enquanto sentia a luz atingir suas pálpebras, com tochas, melhor ainda. Enquanto ouvia os 5 do comando da teocracia tomarem posição, com suas botas pesadas pisando na neve, ele ouviu outra série de vozes. Lupu-san, vocês sabem o quanto eu valorizo o conselho de vocês dois, mas se houver uma chance de eu acabar com tudo isso com apenas uma conversa, então vale a pena o risco. Eu sei que você prefere acabar com todos eles pessoalmente, Lupu, mas eu devo isso aos nossos soldados depois de tudo isso para dar a eles pelo menos uma vitória pacífica que não destrua nenhuma vida. Henri disse confiantemente. Eu nunca vou esquecer isso. Ira respondeu sinceramente enquanto as algemas batiam umas nas outras na frente dela. Melhor não. Lupus Egina respondeu sem rodeios e emitiu um rosnado baixo da mão direita de Henri. Itari sentiu mais luz na área. Também tochas, bom, e há apenas 4 delas, uma delas é um prisioneiro. Ele pensou enquanto seus ouvidos lhe diziam o que ele precisava saber, o monstro à direita, Goblin à esquerda, prisioneiro na frente, general no centro. Galhos estalavam e quebravam sob o peso da neve, ocasionalmente pedaços se soltavam e caíam no chão com um barulho parecido com fofo, mas os assassinos não acrescentavam nada ao ambiente. Itari abriu os olhos e observou os 2 lados se formarem em lados opostos da clareira, e Keren soltou o cinto da espada e o entregou ao guarda atrás dele. Henri começou a fazer o mesmo, e então entregou a sua paraçã à sua esquerda. Um dos soldados de Eiqueren caminhou até o centro carregando uma longa tocha, e depois de cravar a ponta afiada no chão congelado várias vezes, ele voltou para a posição, e os 2 comandantes caminharam até onde a tocha estava, lançando sombras sobre ambos. Henri falou primeiro, General Eiqueren. Ela disse educadamente. General Henri. Ele respondeu com igual cortesia, vejo que você cuidou da minha camarada, estou grato. Eu estava com medo de que ela estivesse perdida para nós. Bem, estou viva, muito obrigada. A vice-comandante Ira disse em um tom autodepreciativo enfatizado por um sorriso levemente irônico se formando em um canto de sua boca, mesmo banhada e vestida com meu uniforme para esta ocasião, no geral, eu poderia estar pior. Sim, Neia provavelmente teria matado você. Henri disse intencionalmente, ignorando-a enquanto focava seu olhar em Eiqueren. Henri não sorriu, seus olhos o encararam duramente, ignorando a expressão de gratidão. Você estava envolvido na revolta? Não. Ele disse friamente, isso foi um desperdício estúpido, perpetrado pelo Agante. Eu não confio em vocês, em nenhum de vocês. Henri disse sem rodeios, estou apenas aproveitando esta oportunidade para dar a vocês a oportunidade de se renderem e salvarem suas vidas. Se eu sair daqui sem sua espada, seu exército inteiro nunca mais irá a nenhum outro lugar. Eiqueren olhou 2 vezes, essa não é a declaração que eu esperava. Vamos, Eiqueren, você não pode se surpreender, aquela insurreição causou muito dano, mais do que você imagina,
e não estou falando do exército dela, ela nos machucou. Ira disse tristemente. Sim, o suficiente para que eu questione minha presença aqui. Henri disse com um silêncio mortal em sua voz normalmente gentil. Eiqueren puxou o rosto em exaustão frustrada. O fogo da tocha lambeu o ar congelado e lançou sombras ao redor dos dois. Olha, o próprio general Boabdil me disse para seguir esse caminho. Eu já sei o que vai acontecer. Não há mais teocracia Slane. Se eu tivesse uma chance de vencer isso, eu lutaria até a morte, mas não tenho. Há apenas algumas coisas que eu quero, me dê essas, e eu te dou minha espada, e meu exército com ela. Você não está em posição de negociar. Henri respondeu bruscamente, afinal, como posso confiar em você para fazer alguma coisa? Eu esperava que nossas interações respeitosas tivessem gerado algum grau de confiança entre nós, e Keren comentou otimista. O suficiente para que você faça um juramento em nome de Eostre, de manter sua palavra, mesmo que isso lhe custe a morte? Henri perguntou bruscamente. Os olhos de Eiqueren se voltaram para o rosto pendurado da vice-comandante Ira. Você contou a ela? Não tudo, apenas que você manteria um juramento em seu nome não importa o que aconteça, perdoe-me. Ira disse tristemente ao ver sua expressão ferida e a chama refletida em seus olhos arregalados. É pedir muito? Henri perguntou friamente. Se ele não puder fazer esse juramento no mais grave dos nomes para ele, não podemos confiar nele de forma alguma. Sam disse de sua posição, ele bateu levemente em sua bengala. General Henri, é um momento de tudo ou nada. Tudo bem. Eiqueren disse ressentido, eu tenho alguns pedidos menores, se você fizer o seu melhor para mantê-los, então eu me rendo, meu exército entregará suas armas até a última lança, eu juro em nome de Eostre. Ele então se ajoelhou e abaixou a cabeça, o exército da teocracia do norte se rende. Ele disse gravemente. Você vai deixar que eu decida se seus termos são razoáveis? Henri perguntou surpresa. Eiqueren levantou a cabeça sem ser perguntado. Embora não tenha se levantado dos joelhos, fomos inimigos, mas não inimigos pessoais. Você tratou bem nossos soldados quando eles foram capturados, fizemos o mesmo com os seus. Tenho que confiar que você não se perdeu no ódio ou na sede de sangue. Não acho que tenha, ou não estaríamos aqui. E espero que o fato de eu ter enviado um aviso sobre os assassinos ajude a persuadi-la de minhas boas intenções. Henri olhou por cima do ombro para onde Lupus Egina e Sam estavam, a apenas alguns metros de distância. Assassinos? Que assassinos? Tudo ou nada? Não, apenas nada. Itari pensou de sua posição escondida enquanto finalmente terminava de empilhar a pequena isca embebida em álcool sobre o ponto final onde a linha de piche terminava. Eu queria poder cobrir toda a clareira com essa coisa, mas, bem. Ele atingiu a pederneira e a faísca voou imediatamente com o pequeno barulho de clac de pedra batendo em pedra. Cuidado! Lupus Egina gritou alarmada enquanto, de ambos os lados da clareira, as duas equipes se levantavam e atiravam lanças nas figuras iluminadas pelas chamas. Eiqueren e Ira reagiram imediatamente. Ela levantou as mãos e agarrou a capa do general e a puxou para trás, enquanto Eiqueren, ainda de joelhos, mergulhou para frente, agarrou-a pelas pernas e a puxou para baixo. Henri sentiu o vento lhe tirar o fôlego ao cair na neve dura, sentiu algo pegajoso grudado em suas roupas e um momento de horror tomou conta dela quando seu cérebro imediatamente fez a conexão entre o barulho da pedra e a substância que ela sentiu e conseguiu vislumbrar. Ela não estava errada, alguns estalos e faíscas atingiram o campo, a chama rugiu para a vida e correu ao longo do padrão cruzado de linhas de campo por toda a clareira sob a neve. 2 dos soldados de Eiqueren gritaram enquanto estavam exatamente na pior posição. Outro caiu quando uma lança arremessada atravessou seu pescoço. Os assassinos em potencial correram gritando para as paredes de fogo, para acabar com suas presas. Um uivo cortou o céu de inverno. Invocar Alcateia, Lupus Egina disse, e lobos gigantes saíram do nada para atacar os atacantes. Sem se importar com as chamas, ela sentiu seu pelo queimando enquanto corria através das chamas e começou a rasgar gargantas. Ela ouviu um grito fraco e gorgolejante atrás dela, mas não deu atenção. Ela ouviu Henri gritar em agonia, e vozes gritando enquanto o último defensor de Eiqueren caía, seguido por um grito de desafio do próprio homem. Saltando nas chamas no último trecho de um braço de distância, ela encontrou Henri rolando com fogo preso em seu braço.
e com um uivo de sede de sangue e êxtase orgástico ao ver sua melhor amiga em agonia, com fogo dançando em sua bochecha e membros, ela agarrou a grande matriarca pelo braço e a atirou para fora do caos, fazendo-a saltar para longe das chamas para rolar na neve enquanto ela mesma apagava a queimadura. Metade de seus homens estava caída, e Tari podia dizer isso. Seus sentidos rápidos como um relâmpago contaram a história da tentativa enquanto ela acontecia. Ele viu Car cair a menos de 2 metros de distância quando Ikeren sacou uma lança de sua panturrilha e a enfiou na garganta de Car. Um lobo gigante mergulhou nas chamas e atingiu um dos sacerdotes com força suficiente para derrubá-lo. Ele rasgou a garganta humana com dentes semelhantes a facas, deixando o humano borbulhando seus gritos. Enquanto ele era imobilizado nas chamas ardentes em meio à neve congelante. De lá, ele avistou Henri se debatendo com o cabelo pegando fogo, como se doesse para ser o pavio que a queimaria até o nada. Lá está ela, lá está a vagabunda que causou tantos problemas, mate você, e pelo menos uma coisa será resolvida. Ele pensou enquanto corria em sua direção com a faca agante erguida sobre a cabeça, apenas para encontrar o rosto cheio de raiva de ira no caminho enquanto ela tentava enfiar uma ponta de lança quebrada em seu rosto. Puta! Puta traiçoeira! Ele gritou e evitou o golpe. Sua faca virou de posição no cabo e voou para frente e para trás na frente dele em cortes na garganta dela. Iros evitou enquanto suas artes marciais ativavam uma por uma, mas a fúria o levou ainda mais longe quando viu o lobisomem puxar Henri e arremessá-la para fora do caos. Você não importa. Ele rosnou e conseguiu dar um bom e forte chute no peito dela, fazendo-a cair de costas. Ele se virou e correu pelo fogo para acabar com a general onde ela caiu. Mais 3 metros. Ele disse ao vê-la lutando para se levantar. Ele uivou de ódio enquanto erguia sua faca, sua capa voando atrás dele. Ele viu o olhar de medo repentino no rosto de Henri quando ela olhou para o barulho e viu o fogo e o ódio refletidos na lâmina acima dela. A faca caiu, mas não num golpe mortal. E Tari sentiu seu aperto afrouxar antes de entender o porquê disso estar acontecendo. A faca caiu de seus dedos sem força para aterrissar em pé, sua ponta enterrada a centímetros do chão. Ele sentiu seus pés se erguerem do chão e olhou para baixo para ver uma garra cravada em seu peito. Ele tossiu forte, saiu sangue. Ele estendeu a mão livre para tocar a garra vermelha e encharcada de sangue saindo do seu peito, sem entender como ela foi parar ali, tão macio. Ele pensou estupidamente ao sentir o pelo. O rosnado, no entanto, ele entendeu o rosnado quando foi trazido de volta para o dono da garra, e ele entendeu o significado da terrível bocarra quando foi forçado a se curvar dolorosamente para trás, e as mandíbulas desceram até sua jugular. Ele não entendeu a dor da mordida, pois morreu assim que sua garganta foi arrancada. Henri ainda estava uivando de dor quando Lupus Aegina se agachou ao lado dela, e passando a mão sobre a camponesa general marcado por queimaduras, ela conjurou curar feridas moderadas. A dor desapareceu quase instantaneamente junto com as queimaduras desaparecendo. Você parecia uma merda, General Henri. Lupus Aegina disse enquanto retornava à sua forma humana e estendia sua mão ensanguentada. Isso, doeu, muito. Eu nunca senti nada, nada parecido, nem mesmo quando fui ferida naquela luta na minha aldeia. Henri disse com medo enquanto tocava sua bochecha e olhava ansiosamente para seus braços. Agora não, certo? Lupus Aegina disse com seu grande sorriso dentuço, eu sei, sou uma clériga incrível, você pode me poupar da sua gratidão. Henri cuspiu um pouco de sangue solto da boca na neve. Acho que você deveria ser a pessoa que me agradece e se desculpa comigo também. Ela disse sarcasticamente. Por que isso? Lupus Aegina perguntou enquanto cruzava os braços na frente do corpo, defensivamente. Primeiro porque eu sei que você acabou de ter o orgasmo mais difícil da sua vida, então, de nada, e você deveria se desculpar comigo por me fazer ver isso acontecer. Henri estremeceu ironicamente, mas Lupus Aegina nem mesmo corou. Se você não estivesse pegando fogo naquele momento, você teria adorado e você sabe disso. Ela disse com um sorriso enquanto o fogo começava a desaparecer atrás delas. Não, definitivamente não. Agora, onde está o Sam? Normalmente ele seria o primeiro a vir até mim e dizer algo sábio. Henri disse enquanto olhava ao redor, e então viu o pequeno pedaço esparramado na neve. Sam! Henri gritou e correu para o corpo mole do Goblin estrategista, Lupu. Cure ele!
preciso da sua magia. Ela gritou enquanto olhava para o corpo dele. Ele estava deitado de lado, a poça de sangue dizendo que ele não tinha se movido de onde caiu. Uma lança com ponta de sangue e a garganta aberta lhe disseram o que tinha acontecido. Seu corpo já tinha perdido o calor, e Lupus Aegina colocou a mão no ombro de Henry enquanto sacudia o pequeno Goblin, e ele começou a se transformar em pequenas partículas de luz e desaparecer enquanto o último pedaço de vida fugia de sua carne. Henry, ele se foi. Lupus Aegina disse enquanto Henry se curvava sobre o corpo e continuava a sacudi-lo. Sam. Vamos. Levante. Levante. Ela incitou o cadáver que já estava meio desaparecido. Vamos. Você é meu estrategista. Ela olhou por cima do ombro. Lupu, por favor. Tente. Apenas tente. Lupus Aegina agachou-se ao lado do cadáver que desaparecia. Curar ferimentos críticos, ela disse com uma mão sobre o ferimento agora quase desbotado. Nada aconteceu. Por favor. Tente de novo. Tente de novo. Henry pediu desesperadamente, seu lábio inferior tremeu e seu corpo inteiro tremeu enquanto a tristeza já começava a aumentar antes mesmo que ela estivesse pronta para admitir a perda. Ela estendeu a mão e agarrou a bela ruiva no ombro com suas mãos ensanguentadas. Não vai funcionar, eu posso curar pessoas à beira da morte, mas para uma invocação morta, não há nada que eu possa fazer. Quando a centelha morreu, ele estava perdido para sempre. Lupus Aegina disse pacientemente, sinto muito. Sua Majestade poderia trazê-lo de volta? Henry perguntou fungando. Não, ele foi gerado de um item. Uma vez que ele se foi para sempre. Como eu disse, eu não posso fazer nada. Henry limpou o nariz e um olhar duro surgiu em seus olhos. Você realmente está arrependida ou vai apenas ficar falando sobre o quanto isso dói? Lupus Aegina não perdeu o ritmo, ambos, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Ela disse, e apontou para trás de Henry para o general Eikeren e a vice-comandante Ira, que estavam caminhando lentamente, embora no caso de Eikeren, ele estivesse sendo segurado por ter um braço sobre o ombro de Ira, enquanto ela mantinha-o enrolado atrás de suas costas, mancando ou não. No entanto, eles se aproximaram. Ah, eu poderia usar cura, se você não se importar. Eikeren perguntou, castigado enquanto Ira lentamente o deixava escorregar para o chão. Ele caiu com um grunhido audível de dor. Lupus Aegina olhou para Henry interrogativamente, e a general assentiu, e colocou as mãos na neve onde o corpo do Goblin estrategista havia caído e desaparecido. Enquanto Lupus Aegina cuidava do par, Henry sussurrou palavras reconfortantes para o espaço vazio. Henry engasgou palavras gentis enquanto olhava para o chão. Você entrará para a história como um dos maiores estrategistas da história. Os livros ensinarão suas palavras de sabedoria, e o destino das nações ecoará seus conselhos por milhares de gerações. Descanse, meu amigo, terminarei o resto com você em minha memória, em vez de ao meu lado. Sua mão trêmula foi até onde o rosto dele estava, e com um lamento sincero, ela socou a neve e a terra sob sua mão. Ela enxugou o rosto quando ficou sem fôlego, fungou mais uma vez e olhou para o par de oficiais da teocracia enquanto pensava em Sam e se concentrava em seu dever, como ele a teria aconselhado a fazer. Suponho que isso elimina a questão de se posso ou não confiar em você, não é? Não era uma pergunta, não com aquele tom. Eles não disseram nada em resposta, o que não foi surpresa para ela, pois nenhum deles considerou necessária uma resposta. Você salvou minha vida, eu acho, não vou esquecer disso. Henry acrescentou, quanto aos termos, como são estes? Ela perguntou, então respirou fundo e falou com a rapidez de um barco descendo o rio e tão firmemente quanto uma espada contra um escudo. Eu alojarei seus soldados em Crossroads em vez de enviá-los para o norte. Eles não portarão armas ou armaduras, mas permanecerão sob a autoridade de seus oficiais para disciplina, e seus oficiais responderão apenas àqueles que eu deixar no comando. Quando a guerra terminar, eles serão libertados e eu os deixarei ficar com seus cavalos para que possam se dedicar à agricultura. Armas e armaduras serão vendidas e usadas para comprar os meios para reconstruir vidas pacíficas. As condições serão que você nomeie um pequeno corpo de aplicadores de código, e ambos trabalhem para reconstruir Crossroads, e apliquem nossas leis como se fossem emitidas por seus próprios cardeais. Nós os alimentaremos como faríamos com os nossos, e depois da guerra eu ajudarei seus soldados a se reassentarem.
Com mais entendimento de que todos eles renunciam à resistência a mim e ao rei feiticeiro agora e para sempre. Ela parou e cruzou os braços na frente do peito enquanto olhava para eles com olhos de pedra. Sam morreu por isso, e eu não farei meias medidas. Cada um dos seus soldados aceita esses termos generosos, ou cada um dos seus soldados morre. A dupla estava quieta e solene enquanto se levantavam. Há mais uma coisa que eu quero pedir, sem ela, tudo isso não teria sentido. E Keren respondeu. O quê? Henri perguntou tão friamente quanto os cadáveres ao redor deles. E Keren engoliu em seco antes de falar. Eu quero que você impeça a General Baraja de massacrar Kami Miyako. Eu sei o que ela fará, mas meu general está lá. O general Boabdil está quase certamente tentando encontrar uma maneira de forçar uma rendição ou pelo menos salvar aqueles que ele acha que ela estaria disposta a poupar se houvesse uma maneira de fazer isso. E Keren disse urgentemente, por favor, eu sei o que seu papa diz, eu sei, algumas das coisas que meu país fez, mas ainda há pessoas que valem a pena proteger. Além disso, eu acho que você gostaria de mostrar a General Baraja que o dela não é o único jeito. Tudo bem, olha, Sua Majestade entregou a ela o controle sobre 4 exércitos, não oficialmente, mas ela quase certamente o terá antes de se mudar. Ela tem um problema com todos vocês, não há carta que eu possa escrever para fazê-la mudar de ideia. Além disso, além do rei feiticeiro, há apenas 4 pessoas que ela ouve mais, uma delas não pode falar. Uma delas é quase tão sanguinária quanto ela, uma delas não dá a mínima para derramamento de sangue, e a última. Henri se afastou. Na verdade pode nos ajudar. Tudo bem, vou pedir para lá que os intermediar uma reunião curta, uma chance para você implorar pelas vidas do povo de sua cidade. É o melhor que posso fazer, não posso fazer mais nada. Você aceita? Ela perguntou e estendeu a mão. E Keren pegou e apertou com força. Sim, é o melhor que podemos pedir, e melhor do que eu esperava. Amanhã de manhã, marcharei com todo o meu exército para Crossroads e deporemos nossas armas e armaduras. Quando o aperto de mão quebrou, Henri pegou uma chave e jogou para Ira. Volte com ele, volte sem as correntes. Ira olhou para ela com gratidão. Sim, grande matriarca. Henri olhou por cima do ombro para o lugar de onde o Goblin desapareceu. Acho que conseguimos, Sam, onde quer que você esteja, acho que conseguimos. Ela sussurrou. Kami Miyako, casa de Raymond. Você tem certeza disso? Boabdil perguntou desconfortavelmente enquanto eles paravam na casa de Raymond. Sim, não estou feliz com isso, mas tenho certeza. Inlight comentou enquanto esfregava alguns de seus hematomas. Só me arraste para dentro de casa. Nenhuma suspeita cairá sobre ele se você fizer isso. Então, depois que fizer isso, vá para os lugares que eu disse a você, use sua comitiva. Há apenas alguns milhares de nós, mas a notícia pode se espalhar rapidamente, o único problema será onde nos manter. Isso depende de quantos de vocês são, mas, eu tenho uma ideia. Boabdil disse a ela calmamente, é tão estranho, falar com uma elfa como uma igual. Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para os muitos hematomas, cortes e manchas de sangue que ele colocou nela. É difícil negar a ela esse status. Eu conheci soldados que não conseguiam lidar com isso. Tudo bem, vou deixar isso com você então. Por enquanto, vamos acabar logo com isso. Eu gostaria de receber um feitiço de cura lançado em mim rapidamente, isso dói pra caramba. Ela disse bruscamente e ficou mole enquanto se deitava no chão da carruagem. Como quiser. Ele resmungou infeliz enquanto descia da carruagem, agarrou o braço mole dela e a arrastou para fora e através da pedra coberta de neve. Se algum dos vizinhos de Raymond viu, não deu sinal. Ele bateu 3 vezes e correu para dentro assim que a porta se abriu, passando por um mordomo humano chocado e indo até um sofá. Assim que a porta se fechou, os olhos de Inlight se abriram, e sua mão mole agarrou seu braço e ele a ajudou a se sentar. Ela olhou para o servo humano. Relaxe, foi assim. Ela acenou com a mão sobre os hematomas e cortes. Foi como ele me tirou de lá. Vá buscar alguém que possa curar tudo isso. Dói tanto quanto você pensa. Ela disse entre dentes. Além disso, vá buscar minha escolta no alojamento de hóspedes. Tenho alguns lugares para eles visitarem. Vai ser um dia muito longo e muito movimentado. Boabdil comentou cansado com o mordomo. Kami Miyako, casa de Yvonne.
Yvonne sentou-se em sua mesa em frente ao comandante da unidade. Bom, isso deve me dar apoio suficiente para derrubá-lo. Bata na cabeça, e o corpo morrerá. Sem mais Dominique, os outros não terão escolha a não ser entrar na linha. E o agante? Perguntou o comandante, desconfortável. Yvonne deu de ombros. Na pior das hipóteses, nós exterminamos os da cidade. Tenho certeza de que Dominique manteve os registros bem trancados. Da última vez Raymond mencionou os registros dele sugerindo que os analisássemos para a seleção de missão juntos. Dominique disse que os mantinha escondidos e que não precisávamos vê-los. Assim que decapitarmos aquele, nós revistaremos sua casa. Encontraremos os registros e os colocaremos no chão se eles não se submeterem. E se o fizerem, bem, há muitas missões perigosas nas quais podemos enviar os indignos de confiança para morrer. Não posso discutir com isso. O comandante respondeu calmamente, lambendo os dedos e ainda saboreando o gosto da carne que Yvonne acabará de servir a ele. Então, quando atacamos? À noite, durante o jantar, eles estarão mais famintos e cansados do longo dia. Yvonne comentou, confiante, e quanto aos animais, corte-os imediatamente, vou precisar de muita carne para colocar mais soldados nossos a bordo. Será feito, estaremos prontos a tempo. O oficial disse confiantemente. Casa de Raymond, mais tarde naquele dia. Yarvin estava do lado de fora da porta. Ela está lá, a vagabunda, o lixo, aquela garota vil e nojenta. Há quanto tempo eu sonho em matá-la, fazê-la pagar, agora ela está aqui e eu não posso tocá-la. Quão cruel é o destino. Ele resmungou para si mesmo, parado ali na frente da porta ornamentada. Pareceu uma eternidade antes que ele conseguisse bater. A bela loira poderosa de antes foi quem abriu a porta. Oh, é você, aquele que estava me seguindo antes, o que você quer? Ela perguntou com um sorriso perigoso no rosto. Yarvin recuou devido ao choque. Você sabia? Claro, eu sou a guarda-costas pessoal do mestre Raymond. Que tipo de guarda eu seria se não notasse alguém com os olhos grudados em mim sem um pingo de... Ela colocou o dedo no peito dele e disse com uma voz sombria, luxúria. Ele engoliu em seco. Sou escravo do cardeal Dominique, preciso ver o cardeal Raymond, é urgente, por favor. Ele cruzou as mãos atrás das costas e ficou rigidamente ereto, exceto pela cabeça abaixada. Quer explicar por que você estava nos seguindo primeiro? Solution perguntou perigosamente. A garota, aquela com você, eu pensei que a conhecia. Ele respondeu rigidamente, e observou a empregada doméstica relaxar visivelmente. Espere aqui, escravo. Solution disse friamente, e fechou a porta na cara dele. Tanto faz a história sobre ele ser gentil com os elfos. Yarvin murmurou enquanto o frio penetrava em sua carne, apesar das vestes quentes de seu mestre. Poucos minutos depois, ele estava entrando e sendo guiado escada acima. A casa parecia vazia, exceto por um punhado de escravos elfos de aparência ansiosa, usando coleiras pesadas em volta do pescoço e se movendo, correndo para fazer suas pequenas tarefas. Os degraus rangeram sob ele enquanto ele seguia a perfeita criada bem torneada em silêncio. Ele não disse nada, pois não era seu lugar falar, mas ele não conseguiu se conter para não aproveitar a vista. Se ela estava ciente, ela ignorou, levando-o para uma porta de escritório, que ela abriu e gesticulou para que ele entrasse. Mestre Raymond vai vê-lo agora, escravo. Desagrade-o, e eu enviarei sua cabeça de volta para seu mestre sem o resto de você. Yarvin abaixou a cabeça, entrou e ajoelhou-se a poucos metros da mesa do cardeal Raymond enquanto a porta se fechava atrás dele. O que você quer? Raymond perguntou sem rodeios. Levante a cabeça, eu não gosto de falar com o topo de um crânio. Agora vá logo, estou ocupado. Cardeal Raymond, disse Yarvin enquanto erguia os olhos, meu mestre está em perigo. O cardeal Yvonne está planejando um golpe. Ele massacrou todos os elfos em sua casa, cozinhou-os como carne e subornou as unidades militares estacionadas aqui para apoiá-lo. Não todos, mas muitos, muitos. Os olhos de Raymond se arregalaram de horror. Você não pode estar falando sério? Yarvin assentiu freneticamente. Eu estou, senhor. Uma escrava sobreviveu ao massacre e escapou devido à gentileza de um servo humano. Ela fugiu para a casa do meu mestre e o avisou. Não temos muito tempo, por favor.
Eu sei que você teve seus desentendimentos com meu mestre, mas isso? Eu não nego nosso lugar, mas ser aquilo? Não, por favor, ajude-o. A mente de Raymond correu, seus olhos escureceram e ele se levantou lentamente. Yvonne quer usar carne de elfo para subornar os soldados para lutar por ele e tomar o poder para si. Ele usou todo o seu próprio. Isso deixa? Não, não. Ele levantou o punho que antes fora um membro da escritura negra e o derrubou violentamente em sua mesa. Ela se partiu ao meio e desabou. Ele rosnou de fúria e olhou para Yarvin. Volte para seu mestre. Diga a ele que eu o ajudarei. Yvonne pagará por sua traição. Solution abriu a porta e viu Yarvin prostrado com a cabeça no chão. Mestre Raymond? Ela perguntou com urgência. Vá, temos muito o que fazer e não temos tempo a perder. Raymond disse ao escravo elfo. Obrigado, Cardeal Raymond, disse Yarvin com uma esperança desesperada na voz enquanto se levantava e saía correndo. Os outros já foram embora? E estamos prontos para, mais tarde? Raymond perguntou enquanto se acalmava. Sim, disse Solution calmamente, os 20 saíram pouco antes do escravo chegar, mas ela e eu cuidaremos do outro esta noite. Parece que vai haver muito caos. Ela? Raymond perguntou. Nua, eu a peguei prestes a entrar furtivamente no quarto de Elau com isso. Solution disse, e tirou a faca de Raymond de seu corpo e jogou para ele. Ele a pegou facilmente e segurou como se não conseguisse entender o que estava vendo. Ela, foi matar Elau? Ele disse enquanto seus olhos se moviam lentamente para a empregada demônio e se afastavam da faca. Sim, eu ofereci a ela o responsável por servir a refeição, então nós cuidaremos disso, e não se preocupe, eu trarei Nua de volta viva, por enquanto, o que vem depois? Solution perguntou e começou a bater o pé impacientemente. Raymond assentiu entorpecido, certo, esse alvo é seu e dela, por enquanto, preciso mandar uma mensagem para o rei feiticeiro. Yvonne vai invadir os campos de trabalho, preciso esvaziá-los imediatamente, e gostaria que minha casa também fosse esvaziada de todos que eu puder. Como você concluiu isso? Solution perguntou com um olhar repentinamente respeitoso nos olhos. Porque é o que eu faria se fosse ele. Raymond disse com uma expressão sombria e lábios finos, ele vai usar elfos para alimentar seus apoiadores e conquistar a cidade. O relatório apresentando incidentes isolados de canibalismo élfico seria quase uma nota de rodapé, já que isso já estava sendo punido aqui, mas, como uma política, uma que prejudicaria seu trabalho. Sim, ele precisa saber. Você pode avisá-lo imediatamente e pedir que um desses feitiços de portal seja usado para tirar todos eles de lá, e talvez aqueles que estão aqui também? Você sabe que ela vai descobrir, certo? Solution perguntou com seu sorriso desumano. Raymond engoliu em seco, eu sei, ainda penso nisso. Ele olhou para sua mesa quebrada. Você sabe quantos monstros eu matei ao longo dos anos? Ele perguntou a ela enquanto chutava distraidamente um pedaço quebrado da mesa, fazendo voar passando por Solution e cravando na parede. Muitos. Solution deu de ombros com indiferença. Ele colocou a mão no peito e olhou nos olhos monstruosos e sádicos de Solution. Sim, muitos, monstros tão grotescos e vis que até você vomitaria ao olhar para eles. Raymond disse com uma voz inexpressiva, mas ela é o rosto dos meus pesadelos. Eu não senti ódio do poder impossível do rei feiticeiro. Então dele eu senti apenas admiração, como se estivesse diante de um deus, um ser supremo, mas daquele, monstrinho? Eu senti ódio e raiva o suficiente para que fosse como se 10.000 mortos-vivos estivessem olhando para minha alma e rasgando-a através da minha carne. Solution estremeceu de prazer e juntou as mãos. Gostaria de poder estar lá quando ela descobrir. Você faria. Raymond resmungou exasperado. Só, adicione isso às notas e envie urgentemente, pode ser? Claro. Mestre Raymond. Ela disse com um sorriso cruel no rosto e uma reverência sardônica de cabeça.